Dando continuidade ao conteúdo de biodiversidade, essa é a nossa segunda aula. A gente vai trabalhar de questões acerca de espécies, gêneros, tudo que estava um pouquinho relacionado aí com os reinos que a gente viu. Que, inclusive, só para lembrar, nós vimos que existiam 5 reinos, certo? Que era o reino animal, ou reino animalia, reino vegetal, a gente tem o reino protista, monera e o reino dos fungos. Então, esses 5 reinos, eles basicamente não, eles englobam todos os vivos presentes aí no nosso ecossistema. Então, continuando que fala um pouco sobre taxonomia, então a gente vai falar agora um pouquinho sobre espécie. O que é espécie? Espécies são todos aqueles indivíduos que estão em uma mesma população, como, por exemplo, eu trouxe aí na imagem, vários cachorros. Então, todos os cachorros, todos esses cães domésticos, eles são diferentes. Vejam só, a gente tem aqui, pequenos, grandes, com muito pelo, com pouco pelo, com pelo mais claro, um pelo mais escuro. Todos eles são diferentes, mas todos eles são da mesma espécie, que são aí os cães domésticos, certo? Então, quando a gente fala sobre espécies, a gente tem uma classificação das espécies em determinados grupos que são classificados de acordo com as suas características. Então, aqueles animais ou aqueles seres vivos, de modo geral, que apresentam características iguais, eles pertencem à mesma espécie. Então, para que a gente saiba, por exemplo, digamos que existe um animal que aqui no Brasil é chamado com um determinado nome, em outro país chamado com outro nome. Então, a gente tem muito disso de acordo com as línguas, certo? Então, por exemplo, cachorro, essa palavra ela vem do português, e esse animal em outro país, por exemplo, nos Estados Unidos, é chamado de dog. Então, a gente tem aí nomes, mas não são os nomes científicos. Os nomes científicos são dados a partir de termos, como aí, por exemplo, Homo sapiens, que são os seres humanos. Esse termo ele é criado a partir de uma língua morta. Então, por exemplo, o termo Homo sapiens vem do latim. O termo homo, ele significa aí o epíteto genérico que classifica aí um grupo que é chamado, uma quantidade de indivíduos que estão em um mesmo gênero, certo? Então a gente tem aí esse epíteto genérico, e a segunda palavra ela vem do epíteto específico, que é esse conjunto que dá o nome aí de uma espécie. Então vejam só, para ter aí esse termo em latim, que é o nome da espécie, a gente tem que a gente tem que saber de algumas características, que é o termo Homo sapiens, por exemplo, pegando esse termo como exemplo, para vocês entenderem todo esse funcionamento desse mecanismo de nomenclatura, certo? Então, o termo Homo sapiens, o termo homo, que é epíteto genérico, ele sempre vai começar com a letra maiúscula, e a segunda palavra vai sempre começar com a letra minúscula. Então, de todo o termo, só a primeira letra do primeiro nome que é maiúscula e todas as outras são minúsculas, certo? Isso aqui é uma definição já para esses termos. Outra característica é, se esses termos, esses nomes científicos para o nome da espécie, ele vier dentro de um texto, ele tem que ser destacado. Então, esse destaque pode ser tanto através de da utilização da função itálico, que é quando as letras ficam um pouco tortas, ou então até com a própria linha embaixo, que a gente chama de sublinhar, certo? Então, para classificar as espécies, a gente usa esse termo, esses termos que eles vêm aí numa nomenclatura classificada por Linneu, que conseguem organizar esses indivíduos que são semelhantes em uma mesma espécie, através desses dois termos, que são os epítetos genéricos e os epítetos específicos, que junto aí a gente forma o nome de uma espécie, ok? Aqui nós podemos ver que 3 espécies diferentes, elas apresentam aí os termos, como a gente viu, como no caso do Homo sapiens. A gente tem, por exemplo, para o tucanoçu, que é uma espécie de tucano, a gente tem aqui o primeiro nome, primeiro termo, ele vai começar com a letra maiúscula, e segundo, todas as letras são minúsculas. A mesma coisa acontece para o tucano de bico verde.
ele também é uma espécie, veja que eles são diferentes. Então, essa diferença é o que caracteriza o que dá uma justificativa para eles estarem em espécies diferentes. Então, da mesma forma, eles apresentam o mesmo epiteto genérico, só mudam os epitetos específicos. E aqui, por exemplo, para a tartaruga verde, a mesma coisa. A gente tem o primeiro termo, que é o epiteto genérico, com a primeira letra maiúscula, e o epiteto específico, todas as letras são minúsculas. Entendido? Partindo para a próxima classificação, a gente agora tem os gêneros. Então, os gêneros eles são uma classificação um pouco mais acima do que as espécies. Então, as espécies são um pouco mais características, têm características mais específicas, e o gênero são algumas semelhantes que apresentam características diferentes. Ou seja, mais de uma espécie pode pertencer a um mesmo gênero. Por exemplo, aqui eu tenho a onça pintada, o tigre e o leão. Todos eles pertencem a espécies diferentes, só que todos eles apresentam uma característica que eles são um tipo específico de felino. Então, todos eles apresentam estão presentes em um mesmo gênero. Da mesma forma que esses animais aqui, que eles apresentam espécies diferentes, e todos eles estão dentro de um mesmo grupo, que é chamado de canis. Então, todos esses indivíduos de espécies diferentes, eles têm semelhanças. Então, todos eles têm essa semelhança com lobos. Então, eles têm aí como característica esse gênero, que é o gênero Canis. Então, eles pertencem a essa mesma categoria, que são os gêneros. Então, dentro do mesmo gênero, todos eles apresentam aí características semelhantes. Então, por isso, eles estão dentro de uma mesma classificação para gêneros, certo? Então, pessoal, são tantas espécies, são tantos gêneros, que a gente acaba tendo uma grande biodiversidade no mundo, certo? Então, se a gente categorizar todas as espécies, todos os gêneros, a gente vai ver que existem inúmeros seres vivos, e todos esses seres vivos juntos, eles formam a biodiversidade. Então, a biodiversidade ela é imensa, e com o tempo vão surgindo novas espécies, e com o tempo também, da mesma forma que novas espécies vão surgindo, algumas vão sumindo, que é o que a gente chama de extinção. Então, o que é extinção? Ou melhor, o que é a extinção de uma espécie? Então, da mesma forma que uma espécie ela se adapta a um determinado ambiente, acabando se tornando uma nova espécie, outras espécies elas acabam entrando em extinção. Essa questão de extinção está ligada a diversos fatores, como um dos principais que mais tem entrado na mídia é a questão de caça, a questão de desmatamento. Então, todos esses pontos eles podem ser cruciais para que uma espécie ela venha a desaparecer. Então, por exemplo, aqui eu trouxe os dodôs, o mamute, que são uns dos mais populares entre as crianças, os jovens e adolescentes, que essas espécies elas foram extintas há um bom tempo. Então, essa questão de extinção, ela vem acarretada de questões climáticas, questões ambientais, ou até questões do próprio homem, que ele favorece com que a extinção de algumas espécies elas venham a acontecer. Então, novamente, extinção de espécies não está ligada apenas a um fator. Pode ser fator natural, com um fator não natural, que um desses fatores não naturais é a presença do homem nos diversos ambientes. Então, o homem ultimamente tem interferido bastante para a modificação na biodiversidade, que é a contribuição na extinção de diversas espécies, que por aumento populacional, consumo de materiais que acabam gerando poluição no meio ambiente. Então, isso pode gerar questões críticas para o meio ambiente, como é o caso aí da extinção, certo? Então, gente, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê na próxima aula para dar continuidade a esse conteúdo e finalizar esse capítulo, certo?